Senhor. Agora, Pai, traz, Senhor, do céu, Pai, a revelação, Senhor, da Tua palavra, Pai. Traz tudo aquilo, Senhor, ao qual não chegou ainda o nosso entendimento, Senhor. E nos fala, Senhor, não aquilo que queremos ouvir, mas aquilo que o Senhor tem para falar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Deus Todo-Poderoso. Aleluia, meu Deus. Amém, igreja? Amém. Eu saúdo a igreja na santa e gloriosa paz do Senhor Jesus. Irmãos, estamos alegres pela oportunidade de estarmos na presença do Senhor. Estamos alegres pela oportunidade de estarmos na casa de oração, na presença do nosso Salvador. Obrigado, Jesus. Eu peço perdão aos irmãos pela minha voz. Ela já está meio que falhando, mas Deus é bom. Ela está meio que falhando. Nós estivemos pregando esse tempo todo. Ontem estivemos lá em Mogi das Cruzes pregando a palavra. E depois dos louvores e de tantas, a voz acaba sentindo um pouco, mas eu peço a compreensão dos irmãos em nome de Jesus, amém? Amém. Mas Deus me deu uma palavra e eu quero compartilhar essa palavra. Deus me deu uma palavra e eu quero levar essa palavra ao teu coração. Deus me deu uma palavra e eu quero que vocês meditem e entendam essa palavra nessa noite. O que Deus me deu está no livro de Atos dos Apóstolos. Atos é uma palavra extremamente conhecida. Atos é uma palavra que verdadeiramente sentimos atônita e a presença e o poder de Deus manifesto. Glorificamos o Senhor Jesus, porque Deus em toda a tua soberania vem nos auxiliando e nos mostrando o caminho que nós devemos seguir. Amém? Amém. Engrandecido é o teu nome. Atos. Atos, capítulo 20. Os irmãos obreiros vão dar uma assistência para Marcelo aí em nome de Jesus. Atos, isso, já está dentro para você, Marcelo. Atos, capítulo 20. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Versículo 7 em diante. Atos, capítulo 20, versículo 7 em diante. Aleluia, meu Deus. Engrandecido é o nome do Cordeiro vivo. Atos é um livro de grandes feitos, escrito pelo Dr. Lucas. Atos mostra como discípulo de Paulo. Atos capítulo 20, versículo 7. Capítulo 20, versículo 7 em diante. Aleluia, meu Deus. E nós temos aí algumas lições a aprender hoje. Glória a Deus. Nós poderíamos dar um tema, um título a essa palavra hoje. Existe morte na janela. Eita, papai. Amém? Porque não existe morte na janela. Louvado seja Deus. Diz a palavra do Senhor, Atos capítulo 20, versículo 7 em diante. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde eles estavam juntos. E estando um certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomado de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém descendo, inclinou-se sobre ele, e abraçando-o disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. E subindo e partindo o pão, o comendo, ainda lhes falou largamente até a alvorada, e assim partiram. E levaram vivo o jovem, e ficaram não poucos consolados. Amém? Louvado seja Deus. Os irmãos podem assentar. Engrandecido é o nome do Cordeiro vivo.
Nós temos hoje uma palavra de ensinamento, de aprendizado, culto de família. Nós temos hoje uma palavra a qual o Senhor quer nos direcionar em alguns aspectos das nossas vidas. Paulo era um grande e um escolhido homem de Deus. Paulo é um homem extremamente culto, estudado, respeitado. Paulo, perante a sociedade, ele tinha dupla cidadania, ele falava mais línguas. Era um homem estudado e que seguia rigorosamente as leis da Torá, as leis mosaicas. Era um homem que defendia a sua fé na lei mosaica. Tinha grande influência ainda quando vivia a vida como Saulo. Ele era íntimo de governantes e prefeitos, líder de um grande exército, de uma grande nomenclatura de soldados. Ele era um homem extremamente poderoso em sua influência social. Aleluia. Mas em toda a sua influência, a Bíblia fala que ele tinha um foco e uma determinação, a perseguição aos cristãos. Ele dedicou grande parte da sua vida a perseguir as pessoas que se intitulavam cristãos, que seguiam o Evangelho de Cristo. Ele perseguia veementemente, ele perseguia com grande eficácia, com grande determinação. E o propósito era justamente o castigo, porque eles acreditavam num Jesus que é o Messias, mas para ele não era o Messias, porque o Messias para ele não poderia ser uma pessoa humana e amorosa como Jesus. O Messias para ele não poderia ter sido um homem que abraçou pecadores, que celebrou com publicanos, um homem que preferia dar atenção nos seus grandes e mais importantes sermões para uma só pessoa. Um homem que fazia curas e milagres, mas que ao mesmo tempo tinha a descendência do amor e não era tido como um rei poderoso e forte como todos esperavam. E ele decidiu investir a perseguição aos fiéis do Senhor, até um dia que o próprio Cristo deu um encontro. Uma grande luz o cercou e o derrubou quando estava saindo de Jerusalém a caminho de Damasco, com os soldados à sua mercê. E dali em diante ele perdeu a sua visão e passou a ouvir e conhecer quem era Jesus Cristo. Paulo era um homem de muita valia e muita importância aos olhos de Deus. E como Deus age na contramão? Um homem que perseguia, maltratava, prendia, espancava e até matava cristãos, de repente passou a ser valorizado e amado por Deus. Aleluia, meu Deus. Eu fico imaginando como Deus age na contramão de tudo que nós pensamos que é digno, certo e honrado. Porque se nós encontramos uma pessoa que oprime, maltrata, persegue, espanca, prende ou até mata, nós não queremos conviver com essa pessoa. Ou você tem prazer de ter amizade com uma pessoa dessa? Nós não temos prazer de ter relacionamento com um assassino. Nós não temos prazer de ter relacionamento com um espancador. Nós não temos prazer de ter relacionamento com pessoas perseguidoras e que maltratavam o próximo, assim como Paulo. Mas Jesus olhou o íntimo do coração dele, como tem olhado o meu coração e o íntimo do teu coração. Aleluia. Jesus conhecia a integridade do caráter dele. Ele olha para nós de uma forma diferente. Nós conseguimos olhar só o exterior do homem, só como ele se porta, só como ele se fala, só o que ele pode oferecer, só como ele está vestido, só como ele se apresenta. É isso que nós olhamos o ser humano. E Deus olhava o íntimo do coração, a verdade, a integridade, o caráter interno de Paulo. Glória a Deus. E Paulo foi um grande nome que levou o evangelho a muitas e muitas nações e cidades, a muitos povos. Ele alcançou muita gente. E teve muita prova, muita dificuldade, muita luta. A sua principal perseguição foi justamente contra os judeus. A sua principal perseguição foi justamente contra os judeus. A Bíblia fala que o próprio Jesus olhou e falou assim: não se preocupe, ele é perseguidor, eu vou fazer ele sentir o que é ser perseguido por amor do meu nome. Eita Deus. Mas Paulo honrou porque conheceu amor de verdade, a presença do Espírito Santo sobre a vida dele. Glória a Deus. O homem que tem a presença de Deus, que tem a presença do Espírito Santo, ele nunca mais é a mesma pessoa. Não dá para explicar.
mas é o Espírito Santo que rege a sua vida, que governa os teus passos. Mas pastor, as provas, as aflições, as dificuldades são tão grandes. Mas a visão que o Espírito Santo dava a Paulo era que ele se gloriasse em todas as suas aflições, porque tudo aquilo era decorrente do amor que ele tinha para Cristo. Glória a Deus. Paulo, em suas incursões, e levaram o Evangelho a diversos lugares. Ele estava numa missão de atravessar a Macedônia e chegou a uma cidade chamada Éfeso, ao qual foi muito importante no seu ministério, porque foi através da cidade de Éfeso que Deus abriu a porta à Europa, ou à Ásia Menor. E Paulo levou o ministério, levou o Evangelho, levou o poder de Cristo, e realizou milagres, e levou sermões, e apregou as boas novas como nunca. Formou ministérios, igrejas e congregações. Paulo mostrou as disciplinas e as ordens através de cartas dadas pelo Espírito Santo em revelação, para que se formasse uma estrutura ministerial sobre todos os locais que ele passou. Glória a Deus. E numa dessas incursões, ele chega numa cidade chamada Troade. Ele e seus discípulos. A Bíblia fala que ele e seus discípulos foram convidados a levar o sermão ou a palavra, ou a pregar, como dizemos nos dias atuais. Hoje eu vou pregar então, igreja. Hoje o Maurício vai pregar lá naquele ministério. Amanhã vai ser o Marcelo. Eita Deus. Ele recebeu o convite e ele levou o poder da palavra no primeiro dia da semana. O propósito deles era ficar somente 7 dias em Troade. O propósito deles era passar uma semana, porque eles estavam de viagem, ali era só uma passagem. Eles tinham outro destino. Mas no primeiro dia da semana, no culto de domingo, chamou a ele a responsabilidade de levar a pregação da palavra. E aquele culto era um culto especial, porque já era um culto de comemoração da Santa Ceia, quando realizamos em memória de Cristo a sua morte e ressurreição através da Santa Ceia, o corpo e o sangue do Senhor. Culto importante. Glória a Deus. Na minha opinião, o culto mais importante que tem em qualquer ministério que se intitula cristão. E a Bíblia fala que ele começa a anunciar a palavra, ele começa a pregar a palavra. E Paulo, cheio da palavra, extenso da palavra, alegre com a palavra, cheio da graça, sabedoria, conhecimento, entendimento, com sede de levar e pronunciar a verdade, ele se estende demais em suas pregações. O culto era para acabar 9h30, mas era meia-noite e ele estava pregando ainda. O culto talvez tinha um horário de começo, um horário de fim, porque era um ministério, era uma igreja, tinha já suas liturgias e as suas doutrinas, mas quem estava pregando naquele momento era um homem cheio da graça e era um homem reconhecido como homem de Deus. Aleluia. E todos estavam ansiosos, e o local que foi escolhido era um local específico. A Bíblia fala que no pátio onde ele pregava existiam muitas luzes. E as luzes naquela época não era uma luz incandescente, uma luz fluorescente, uma lâmpada de LED. Eram tochas de fogo para iluminar o ambiente. Eita Deus. E um grande número de pessoas, junto com os seus discípulos, estavam ali ouvindo o sermão, ou a pregação, a palavra que Paulo levava, justamente sobre a morte e a ressurreição. Era o culto de Santa Ceia. Eu imagino o prazer e o amor que ele tinha em anunciar o testemunho de Cristo, porque ele vivia isso na sua alma. Aleluia. E parece que isso está morrendo nos dias atuais, né? As pessoas estão inventando um evangelho, estão burlando a verdade, estão profanando o que é santo, estão colocando coisas de heresias profanas no lugar do que é verdade. Paulo, ele se apegou a levar o poder daquela palavra, e ele não viu o tempo passar. Quando olhou ao relógio, era meia-noite, e muitos estavam ouvindo atentos, e o poder da graça estava sendo manifesto. Mas um jovem estava no 3º andar. Imagino eu de um pequeno prédio ou de uma grande casa. Ele estava assistindo o culto de cima, debruçado no peitoral de uma janela. E ele provavelmente já tinha visto, já tinha assistido o culto por ali algumas vezes. Provavelmente já era um local habitual, justamente quando estava cheio aquele local, justamente quando estava com muitas pessoas naquele local, ele já tinha um local no mínimo certo. Não vou assistir lá de cima porque eu vejo todos. Eu consigo prestar atenção melhor na palavra. Talvez o intuito seria esse, mas a Bíblia fala que esse jovem, por nome Eutico,
pelo extensor, pelo cumprimento da palavra, pelo tempo que Paulo ficou pregando, ele caiu no sono. Está com sono, hein? Ele caiu no sono. Ele dormiu. Agora imagina aqui, você dormir apoiado no batente ou na beirada de uma janela. Meu Deus, terceiro andar. À meia-noite a Bíblia fala que ele caiu. Como você cai desacordado, dormindo, o teu corpo está completamente sem defesas. A tua mente, o teu psicológico não está enxergando a queda, você não se prepara, os músculos não enrijecem, você não calcula uma forma de entrar em contato com o solo. Ele caiu de uma forma totalmente inóspita, ele não controlou a forma que ele bateu no chão, no mínimo deve ter fraturado muita coisa. E como a ciência nos fala que a cabeça é o órgão mais pesado entre troncos e membros, e a cabeça é mais pesada, eu imagino que o sono deve ter levado ele numa queda diretamente com a cabeça no chão. E do terceiro andar, e quem detectou essa morte, quem falou dessa morte, quem mencionou essa morte foi um dos amigos de Paulo, íntimos, o doutor Lucas. Os grandes estudiosos dizem que os seus discípulos que o seguiam, entre eles estava Lucas, e o próprio médico Lucas é quem avaliou a queda daquele homem. Aquele jovem caiu de uma forma tão forte que ele perdeu a vida. Um médico foi lá e diagnosticou, esse morreu. Um médico foi lá e disse: olha, não tem mais batimento cardíaco. Eita Deus. Esse faleceu, a queda foi forte demais, foi grande demais. Quantas pessoas com quedas fortes e grandes continuam vivendo dissolutamente? Por que, pastor, você está falando isso? Mas ele não é crente, ele não estava ali para ouvir a palavra, ele não estava atento à palavra. O intuito dele de assistir em cima da janela não era ver todos, o intuito não era de prestar melhor atenção na palavra. Mas o problema é que ninguém cai no sono à toa quando a palavra lhe chama atenção, quando está ligado uma figueira, quando existe uma vida e um relacionamento com Cristo. Aleluia. No mínimo ele já estava ali há muito tempo, de olho no culto, de olho na pregação, de olho nos louvores, de olho no acontecimento lá embaixo e olhando lá fora. O que será que está acontecendo? Meu Deus. Quais serão os prazeres que tem lá fora? Eita Jesus. O que será que eu posso conquistar lá fora? Quem será que eu posso passar a noite lá fora? Quais são os relacionamentos que eu posso encontrar lá fora? Qual é a balada que eu posso viver lá fora? Quais são os amigos que eu posso encontrar lá fora? Sabe o que me lembra dessa passagem? O filho pródigo. Filho pródigo estava na sua casa, na sua fazenda, ao lado do seu irmão e do seu pai. Tinha-lhe falta e alguma necessidade, né, da vida daquele filho pródigo sobre alguma coisa? Ele vivia debaixo do teto do pai, ele tinha o que comer, o que beber, o que vestir. Ele tinha o seu quarto, ele tinha a sua cama, ele tinha as suas mordomias, tinha roupa lavada, ele tinha uma vida influente. Aquele fazendeiro não era um fazendeiro qualquer, ele tinha trabalhadores à sua mercê, ele era um homem de boa estatura financeira. Ele tinha posses e condições. E a Bíblia fala que, mesmo ele estando na casa do pai, com tudo ao teu redor, com todos os seus benefícios, com toda a sua mordomia, com todo o seu luxo, ele desejou conhecer o mundo. Meu Deus. E o primeiro tópico, quando ele pede parte daquela herança, já é um tópico de inválido, porque só recebe herança quando o pai morre. Ele já estava adorando o pai. Espiritualmente, quando você perde o contato com o pai, você também perde o valor que ele lhe dá. Então, para você, se ele estiver vivo ou morto, não importa, porque o seu foco já é a herança. Meu O Deus. bicho está matando muita gente nos dias atuais. Verdade. Tem gente que está entrando nas igrejas não com o propósito de adorar ao Senhor Jesus, porque Ele te amou, porque Ele te resgatou, porque Ele te libertou, porque Ele te curou, porque Ele te lavou, porque Ele te remiu, porque Ele deu uma nova mente, um novo coração, deu a você um Espírito de Deus, porque abriu o seu entendimento, a sua visão espiritual, porque tocou em seus lábios, porque purificou os seus pés, porque Ele firmou na rocha do caminho do Evangelho. Aleluia, meu Deus. Mas está interessado de entrar na igreja e dizer: eu vou dar 1.000 e quero ganhar 100 vezes mais. Meu É bíblico. A cada um grão ganharia de 30, 60 a 100 em cima. Eu quero 100 vezes mais. Não vem para a igreja porque
Eu vi um vídeo essa semana, meu Deus, eu fiquei pasmo com a história. Diácono, olha aonde chegamos no evangelho atual. Eu imagino Paulo pregando nos dias de hoje, nesses grandes eventos dessas grandes igrejas dos dias de hoje. Eu vi um vídeo assim: se você está na sua igreja, dizimando e pagando a sua igreja o dízimo e vive na miséria, venha para a minha igreja, porque aqui você prospera. Traz o seu dízimo para cá, porque aqui você vai ficar rico. Bem de vida. Chega de miséria. Coisa de miséria é coisa do cão. Se o cara vive na pobreza é porque ele não tem Deus na vida. Deus vai lhe dar tudo do mundo melhor. Traz o seu dízimo para cá. Pessoas brigando, igreja brigando com igreja, pastores tentando roubar as ovelhas de outras igrejas, de outros rebanhos, de outras coisas absurdas, como um grande ministério com uma faixa estendida na porta, como cartaz, como emblema principal para chamar a atenção: promoção, dízimo 8%. Algumas coisas que a gente vê que está matando as pessoas espiritualmente, que está levando as pessoas a perder o compromisso com a santidade e olhar o que o mundo pode lhe oferecer. Porque as pessoas já não conseguem olhar o pai como pai, conseguem olhar o pai como herança. O que ele pode me dar? O jovem Eutico estava lá na janela, mas no mínimo os pensamentos dele já eram pensamentos de filho pródigo. Já não tinha mais comprometimento. Como diz o Marcelo, já não tinha mais palpite, né, Marcelo? Não, eu tenho meu palpite, eu vou, fiz e acabou. É verdade? É verdade. Tem um propósito de parar, de fazer o que é errado e fazer o que é certo. Se eu tiver propósito, eu paro, porque a graça do Senhor é que nos abrange. Não conseguimos nada sem o Senhor. É por isso que é importantíssimo estarmos na presença do Senhor, se relacionando com o Senhor. O que Paulo ensinava ali pode ter sido cansativo para as pessoas que já estavam com os pensamentos de filho pródigo. É por isso que nos dias atuais muitas igrejas estão em 2 horas de culto, com 1h50 de louvor, de testemunho. Não que deixe de ser importante sobre o culto, os louvores e o testemunho, sim, é importantíssimo. Mas a palavra ela tem que ser pregada, e não dá para em 2 horas você pregar só 10 minutos. Fique incoerente. Fique incoerente, porque a Bíblia fala que a palavra é que liberta, a palavra é que edifica, a palavra é que restitui, a palavra é a verdade, e Jesus Cristo é a verdade. A representação máxima do poder do Evangelho não é os louvores, não é o testemunho, porque o testemunho pode edificar, o louvor pode te alegrar, mas a palavra transforma a sua vida, liberta a sua vida, te conduz para o céu. Aquele jovem Eutico já tinha perdido os seus valores. Como o filho pródigo já estava de olho no mundo. O pai não negou a herança. Eu imagino o coração partido do pai. Toma cá, filho. Eu não quero que você vá, não. Mas pai, os meus pensamentos são de empreendimento. Eu vou ficar muito mais rico. O que o senhor está me dando aqui, talvez eu volte daqui a pouco tempo. Você vai ver aí que eu sou muito mais esperto que o Senhor. Eu sou muito mais inteligente que o Senhor. Eu sou muito mais capaz que o Senhor. Eu vou fazer muito mais dinheiro e muito mais riquezas que o Senhor. Eu vou trabalhar de uma forma diferente. Esse negócio de trabalhar pesado, árduo, na terra, esfolando a mão, dia após dia, com o sol sobre as costas. Eu não quero essa vida para mim. Eu vou ser um novo empreendedor. Deus muitas das vezes dá valor no seu trabalho árduo e difícil. Às vezes nós pensamos em igrejas pequenas, como é difícil. O pastor muitas das vezes ele abre o culto, ele canta os louvores, ele canta no grupo, ele faz muitas vezes os anúncios, ele prega, ele dá a bênção apostólica, ele aconselha. Sabe, é árduo para um ou para dois. Nós sabemos que é difícil estarmos na presença do Senhor, mas a Bíblia nos ensina que digno é o trabalhador do teu salário, da tua recompensa. Deus não despede ninguém com as mãos vazias. E Ele valoriza o trabalho braçal. Se não valorizasse, Jesus Cristo não era carpinteiro. Jesus Cristo não era administrador de empresas. Mas Jesus Cristo era carpinteiro. Suava a camisa. Ele estava ali lapidando, transformando, alisando, lixando, cortando, modelando.
Ele estava ali com um trabalho difícil nas mãos, as suas mãos tinham carne. A Bíblia nos ensina que ele era hábil no trabalho, ele era capacitado no trabalho de oração. Aleluia. Ele não tinha uma vida de mordomia, de luxo. Ele era experimentado no trabalho. Eita Deus. Às vezes nós achamos que tudo na nossa vida tem que ser da nossa forma. É por isso que nós perdemos a essência da boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Jesus. Quantas pessoas estão entrando nos ministérios hoje como filhos pródigos, mas encontrando dentro do ministério irmãos que não aceitam a felicidade, não aceitam a celebração, não aceitam a alegria daquele que estava no mundo e entrou. Não, eu estou aqui muito mais tempo. Não, eu canto há mais tempo. Não, eu prego há mais tempo. Não, eu participo do grupo há mais tempo. Eu estou do seu lado há quantos anos? Como esse acabou de chegar agora e você faz essa festa para ele? Eu não estava no mundo me divertindo com prostitutas ou bebedeiras. Porque essas foram as palavras do seu irmão que estava na casa do pai. Eita Deus. Às vezes os nossos maiores inimigos estão dentro de casa. Os nossos maiores inimigos estão na família. Os nossos maiores inimigos são aqueles que conseguem nos machucar totalmente. Aquele jovem Eutico, no mínimo, já tinha perdido a compreensão de muitos que estavam naquele local. Aquele jovem Eutico já estava, no mínimo, desolado, já não mais fazia parte daquela comunhão, daquela união. Talvez ele encontrou em todo aquele povo que estava ouvindo a palavra de Paulo, pessoas que já estavam isolando, já estavam colocando à esquerda, já não o abraçavam, já não lhe davam mais atenção, já não compartilhavam mais com ele, já não sabiam mais as necessidades dele, já não estavam mais ouvindo as suas palavras. Ele já estava se sentindo recuado e isolado. Foi por isso que ele encontrou um cantinho lá em cima, isolado. Eita Deus. Quantas pessoas isoladas você convive? Que tem grande mérito para Deus, porque Deus não tem prazer na injustiça, Deus não tem prazer na morte dos seus filhos, Deus não tem prazer na condenação dos seus filhos. Foi por isso que Ele deu Cristo Jesus em nosso lugar. Aleluia. A importância da morte de Jesus, às vezes nós perdemos essa importância, às vezes nós não conseguimos detalhar essa importância, às vezes nós não conseguimos entender qual é essa importância. O profeta messiânico Isaías, se eu não me engano, foi no capítulo 53, 55, 55, 53 de Isaías, nos detalha mais ou menos isso. Louvado seja Deus. Engrandecido. Capítulo 53 do profeta Isaías. Olha só o que o profeta fala referente à ação de Deus por amor de mim, por amor do Marcelo, do Maurício, do Odair, da minha esposa, por amor à humanidade. Essa foi a maior representação, mais detalhada e mais convincente que o profeta falou sobre Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Olha o que Ele fez por amor das nossas vidas. E o detalhe, Ele nos amou. Não foi quando nós estávamos acolhidos nos braços, não foi quando nós estávamos de terno e gravata, com vestido longo, não foi quando estávamos pregando e cantando na igreja. Ele nos amou lá, no lamaçal do pecado, mentindo, sendo desobedientes, nos odiando uns aos outros, roubando uns aos outros, matando uns aos outros, falando mal dos outros, se prostituindo nos vícios. Lá que Ele nos amou. Glória a Deus. Nós não temos mérito nenhum. Nenhuma das nossas obras pode valorizar ou pode se qualificar como apto pelo amor de Deus. Nenhuma delas. Verdade, meu Deus. Mas o profeta nos mostra o que Cristo passou porque nos amou. E é isso que eu quero que nós pensamos nessa noite. Capítulo 53 de Isaías, versículo 4 diz assim: verdadeiramente, Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputamos por aflitos, feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi ferido por nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, mas cada um se desviava para o seu próprio caminho. Mas o Senhor fez cair sobre nós, sobre Ele,
a iniquidade de nós todos. Aleluia. Ele foi oprimido, mas não abriu a boca como um cordeiro, foi levado ao matadouro, e como uma ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Deus fiel. Quando o profeta Isaías detalha É, Jesus. o que Cristo passou por nós, foi no meu lugar, foi no teu lugar. É. Não pense que você tem 30 anos de evangelho, que você tem mais mérito do que uma pessoa que aceitou Jesus semana passada. Não pense porque você tem um título de apóstolo, bispo, pastor, evangelista, presbítero. Não pense que porque você tem um cargo eclesiástico, missionária, não pense que você se intitula algo maior ou melhor, visto aos olhos de Deus. Verdade, meu Deus. Não. Pelo contrário, a Bíblia nos ensina que os primeiros serão os últimos e os últimos serão os primeiros. Aleluia. Aquele jovem Eutico que caiu de uma forma descontrolada, sem nenhum tipo de apoio, dormindo, ele teve um impacto tão forte, tão decisivo, a ponto de levar ele à morte. Eita. Toda a ação de Cristo Jesus, que foi moído por minhas iniquidades. As dores foram tantas que o profeta detalhou como ele foi moído. Sabe o que é uma carne moída? Como ela é destroçada para chegar no ponto de ser moída? Espiritualmente, Jesus levou toda a opressão maligna, toda a carga demoníaca sobre a face da terra, sobre si. Porque os demônios todos devem ter lutado contra ele, o próprio Satanás deve ter se levantado. Toda a opressão do mundo espiritualmente estava sobre ele para saber se ele ia falhar, porque ele decidiu nos amar. Aleluia. Da mesma forma, quando aquele jovem Eutico foi diagnosticado por um médico que estava morto, o pregador, o que representa hoje o Espírito Santo, o apóstolo Paulo, ele não se conteve, ele parou a mensagem. Ele parou a mensagem e foi de encontro ao morto. Quantas pessoas não estão afim mais de abandonar a sua postura, o seu cargo, o seu nível, para dar atenção às pessoas que estão mortas espiritualmente? Hoje que nós vemos são pessoas, Maurício, que estão andando nos seus carros de luxo, enquanto as pessoas estão indo a pé, porque nem dinheiro de condução tem para entrar na igreja que ele prediz. E as pessoas não estão interessadas em se colocar no papel do próximo. São poucas as pessoas hoje que conseguem amar de verdade o próximo. Paulo parou um sermão. Ele se reclinou, se abaixou, abraçou um morto. O ato de abraçar um morto mostra um amor a uma pessoa que ele nem conhecia. Ele estava de passagem. Ele não conhecia Eutico. Paulo não tinha relacionamento com Eutico. Ele foi chamado para pregar a palavra, mas ele decidiu abraçar um morto. Eu imagino todos que conheciam Eutico, todos que já amavam no passado, ou tinham um relacionamento, ou tinham um coleguismo, ou tinham uma intimidade com ele, nenhum deles tomou a postura de abraçar o morto. Teve que vir um de fora para abraçar. Às vezes os de casa não estão a fim de te abraçar. Quantas pessoas estão morrendo dentro das igrejas porque já não conseguem mais se relacionar um com o outro, porque já não conseguem encontrar um amor verdadeiro. Quando a Bíblia nos ensina para não amarmos falsamente, enganosamente, amai-vos com amor fraternal uns aos outros, não com amor fingido, porque Deus já conhece o coração e os pensamentos de muitos das igrejas. O valor daquela alma foi o mesmo valor do filho pródigo. Porque quando você está de olho lá no mundo, quando você está com o propósito dos prazeres do mundo, de se relacionar com o que o mundo lhe oferece, ele perde o foco do Pai. Esse jovem Eutico perdeu o foco do Pai. Mas lá no mundo, tudo que conquista, tudo que consegue viver, tudo que consegue absorver, todos os prazeres que ele consegue arrancar do mundo, são passageiros. São passageiros. Eu estava pregando o evangelho há pouco tempo atrás
embaixo. Ali é um ponto de tráfico de droga, um ponto de ladrões ali. E ali aqueles rapazes faziam um assalto, eu tenho certeza disso. Numa roda de 8, 9 adolescentes de uns 15 a 18 anos, fumando maconha. Eu entrei naquela roda logo de manhã e dei um folhetim para cada um sobre o nome de Jesus. E comecei a falar, olha, o que vocês sentem de prazer, o que os seus olhos conseguem ver e almejar, o que vocês conseguem conquistar, pode ser para vocês completo nos dias de hoje, mas não vão completar o seu dia do amanhã, porque o amanhã a Deus pertence. A Bíblia nos ensina que dias maus viveremos, nem só de alegria e vantagens e compras nós vamos viver, mas vai haver dias maus, dia de dores, dia de morte, dia de doenças, dia de perseguições. Então aproveitem hoje para conhecer a Jesus Cristo, porque Ele pode preencher o seu coração e direcionar os seus passos para o caminho da paz. E comecei a anunciar o Evangelho para aqueles jovens. Aqueles jovens pararam todos ao mesmo tempo. Eles estavam todos eufóricos e brincando pelo efeito da maconha e pelo todo aquele clima de algazarra que eles estavam vivendo. Mas quando eu comecei a anunciar o Evangelho, a atenção de todos parou. Aleluia. E eu vi como eles absorviam cada palavra. Porque no mínimo eles já entendiam, porque no mínimo alguém já tinha pregado, porque no mínimo existe uma mãe que está de joelho orando, no mínimo existe alguém que está intercedendo, no mínimo ele já ouviu aquela palavra mais vezes. Mas está vivendo como filho pródigo, são os prazeres do que está conquistando hoje. Eita Deus. Quantas bebidas o filho pródigo tomou em más companhias? Quantas roupas caras ele deve ter comprado pela influência de más companhias? Quantos amigos ele fez? Porque você só faz amigos quando você está com o bolso cheio de dinheiro e no meio das farras, nos prostíbulos, nos bares, nas noitadas, nas baladas. Chega a pé de descalço, chega a pé lá com chinelinha havaiana no meio de todo mundo, com a camisetinha, e vê se alguém quer ser teu amigo. Essa era a realidade do filho pródigo. Ele tinha uma herança no bolso, ele tinha muito dinheiro no bolso, e ele chegou lá e ele encheu-se de amigos e prazeres. O mundo te ilude dessa forma, o diabo te influencia dessa forma. Você não pode comprar roupa, aí você vai comprar. Você não estudou, não teve paciência, não teve apoio, seus pais eram pobres. Para que estudar? Enfia a faca no pescoço daquela mulher, pega ali o celular dela e vende baratinho, mas você vai ter seu dinheiro. Meu Deus. A realidade que nós vivemos é essa. As pessoas já não têm mais amor, não querem mais saber do bem-estar do próximo, não querem saber da justiça e da injustiça. Mas a Bíblia fala que naquela terra passou-se um grande período de fome e o filho pródigo perdeu o que tinha. Porque tudo tem começo, meio e fim. Entenda, tudo na vida do homem tem começo, meio e fim. E quando realmente os amigos acabaram porque acabou o dinheiro, realmente as farras acabaram porque acabou o dinheiro, realmente as bebedeiras acabaram porque acabou o dinheiro, realmente as dores chegaram, as necessidades chegaram, a solidão chegou, a necessidade até de fome chegou. A Bíblia fala que ele arrumou um emprego com um homem e lhe mandou apacentar ou cuidar de porcos, e isso era uma coisa absurda para aquela época, cuidar de porcos. Era o mais baixo nível social cuidar de porcos. E quando a barriga está muito sedenta, quando você está com fome de verdade, não é desejo de comer, fome de verdade, você começa a se iludir com as coisas. Tem pessoas com fome de verdade da palavra de Deus aí fora, mas não tem quem lhe ofereça um alimento sadio. O que ele está enxergando de alimento espiritual aí são como bolotas de porcos. Pessoas falando que Jesus Cristo dá, Jesus Cristo oferece, Jesus Cristo vai te fazer abundar, superabundar, hipergraça, Deus perdoa tudo, pode viver do jeito que você está, não tem problema não. São alimentos como bolotas dadas a porcos que estão dando nos dias atuais. O filho pródigo caiu em si. Eu imagino que quando foi ressuscitado, caiu em si. Aleluia. Eu imagino quando Paulo abraçou e falou: calma, não se preocupem, a alma dele está de volta.
está vivo. Eita Deus, fiel. Ele pode ter ficado vivo, mas as dores da queda ele sentiu. Ele pode ter ficado vivo, mas que ele vai passar um grande período para recuperar os ossos que quebraram na queda, ele vai passar. Ele pode ter ficado vivo, mas que a sequela e as lembranças, mas que a fama de todos ao saber o Eutico, aquele que caiu porque estava dormindo, de uma forma ou de outra ele vai se lembrar daquilo. E aquilo pode ser um marco da vida dele para mudar a história. Não posso mais dormir espiritualmente. O mundo não tem nada para me oferecer. Não posso viver com um pelar e um pecar. Sabe que o Evangelho é poderoso. Não se envergonhe do Evangelho. Aleluia. O Evangelho para aquele que é nascido de Cristo é poder de Deus. Ah, meu Deus. E tem muitos ainda sobre a face da terra que vivem essa verdade. Sabia disso ou não? Grandes avivalistas, grandes homens de Deus, grandes mulheres de Deus, que anunciam e pregam o poder dessa palavra e vivem o poder dessa palavra. Glória a Deus. Em 2006, a China, o maior país do planeta, com a maior população do planeta, com o maior território físico do planeta, vivia um grande momento avivalista do Espírito Santo sobre aquele país. E não é um país comum, é um país comunista, é um país onde o Evangelho é proibido, é um país que, se te catarem com a Bíblia, você vai receber pena de morte. É um país que te pegarem lendo a Bíblia, anunciado o Evangelho, você é preso ou é morto ali publicamente. É um país onde é extremamente difícil, no fim do avivalismo na China, lá pelo ano de 2009, 2010, o governo sancionou, a presidência de toda a China sancionou uma lei que 110 mil policiais, não, perdão, 110 milhões de policiais, lá tem quase 2 bilhões de habitantes, 110 milhões de policiais. Em nosso Brasil tem 212 milhões de pessoas, mais da metade da população do nosso Brasil. O presidente da China ordenou 110 milhões de policiais que saíssem fazendo uma varredura em todos os locais, a casa de cristãos, para os prender ou os matar. Um país extremamente difícil de viver o Evangelho. Cristo manda um missionário para lá. Sai um jovem missionário da Califórnia, Estados Unidos. Deus lhe revela uma grande missão, uma grande ação espiritual sobre a vida, para que ele traga a realidade do poder do Evangelho sobre a face da terra para o teu país, a tua nação, e anuncie um grande avivamento nos Estados Unidos. Num dia Deus lhe mostrou um sonho qual era o trajeto e começava pela China. Ele não falava chinês, ele não tinha recursos financeiros, ele não tinha ninguém na China para o apoiar ou receber. Mas a Bíblia fala que sem entender, a história fala que sem entender, ele colocou algumas mudas de roupa numa mochila e foi para o aeroporto com o único dinheiro que tinha. E quando ele entrou no aeroporto, ele viu no painel de todos os voos internacionais o nome China brilhando numa cor de ouro. E ele comprou uma passagem para a China. Fatos reais. Aconteceu em meados de 2006. Eu tenho um CD que mostra essa história. E ele, no aeroporto, ele vê o nome em todos os países, mas o nome China estava brilhando como letras de ouro. E ele comprou uma passagem para a China. O início do ministério revelado para ele era a China. Quando ele, depois de horas a fio dentro do avião, que ele entra no território chinês, passa por uma varredura, uma inspeção, ele fazem várias questões de perguntas e ele entra como turista. E negou, perguntaram para ele se ele era cristão ou anunciava alguma fé, ele disse não. Mas quando ele saiu de toda aquela varredura e inspeção, ele entrou no pátio, ele falou assim: agora, Senhor, eu não tenho um centavo, eu não tenho o que comer, eu não tenho onde me abrigar, vou parar debaixo de um ponto de ônibus e vou esperar o teu socorro. Esses eram os pensamentos dele. Quando ele desce a escada rolante, encontrava uma mulher no meio da multidão, com uma cartolina grande escrita o nome dele. Aleluia.
E aquela mulher não entendia, mas obedeceu. Ele encontra aquela mulher e fala: eu sou esse que está escrito aí. Ela, pois bem, muito prazer. Ela falava inglês. Essa madrugada Deus me levantou e mandou-me eu vir aqui, essa hora, te encontrar. Me deu o teu nome e as suas características físicas. Porque eu vou ser o seu guia e seu ajudador nesse país. Venha comigo. Ele, sem entender, ele seguiu aquela mulher. Ela colocou ele no centro da cidade. E não era na capital, era num estado, numa cidade à parte na China. Colocou ele numa pousada. Ele falou assim: amanhã, por volta das 6 da manhã, eu vim te buscar. Lhe deu condições para ele comer e beber aquele dia. Pagou a pensão para ele aquele dia. No outro dia, um táxi encostou 6 da manhã. Ele entrou no táxi, eles rodaram por 1 hora. E levou ele num local longínquo, no meio de matas e terras. E quando ele chegou lá por volta de 7 e pouco da manhã, ele encontrou novamente aquela mulher. E aquela mulher falou assim: Deus lhe trouxe aqui para anunciar tudo quanto por ele tinha mandado. Pregue a palavra de Deus. Pregue o evangelho de Deus. 7 da manhã. Ele espera mais meia hora. Aguarda meia hora para saber se você não foi seguido, porque o evangelho é proibido. Quando deu meia hora depois, ela chama o seu filho e manda ele entrar no meio das matas, das árvores, das colinas, dos vales, e chama todos que estavam lá escondidos. Ela já tinha anunciado que Deus tinha enviado um homem de outra nação para anunciar o poderoso evangelho de Cristo. Começou a sair pessoas dos vales, das matas, das rochas, das encostas. E num grande celeiro, num grande galpão, sem nada, sem banco, sem altar, sem microfone, sem nada, começou a encher pessoas e todos o cumprimentavam. Tem uma hora que ela falou assim: olha, vai lá para frente, porque daqui a pouco você não vai conseguir chegar lá na frente. Aquele galpão retangular, grande, aberto, com um sistema de vazão de ar por cima, inundou-se com mais de 5.000 pessoas ali dentro. Eram tantas pessoas que ele encostou as costas na parede, ergueu a mão para que todos sabessem que era ele que estava pregando. Meu Deus. E aí ele perguntou para ela: prego até que hora? Que hora a gente para? Vai ter pausa para o almoço? Ou tem uma hora determinada, porque o povo tem que trabalhar, tem os seus afazeres? Ela falou assim: não. Você pode pregar o evangelho a partir das 8 e você pode terminar às 8 da noite. Pregue o evangelho essas 12 horas para nós. Não precisa ter pause. Não precisa, ninguém vai no banheiro, ninguém vai parar para comer, ninguém vai sair daqui, porque todos querem ouvir o poder do evangelho de Cristo. E se você possível for, volte amanhã e pregue mais 12 horas para a gente. E depois de amanhã, pregue mais 12 horas para a gente. E depois de amanhã, fique este mês, pregue todos os dias 12 horas para a gente. Olha a sede e o desejo que aquele povo tinha de conhecer profundamente o cristianismo. E ele falou: prega o quê? Pregue tudo que Deus me mandar, de Gênesis e Apocalipse, mas fale da palavra de Deus. Olha a verdade do cristianismo entrando na mente e no coração de muitas pessoas. Ele conheceu o famoso ministério da caverna, onde tinha mais de 300.000 pessoas em uma congregação. Hoje nós temos uma igreja em São Paulo com 500 membros, a gente fala: nossa, que igreja grande. Lá era 300.000 pessoas numa caverna, pela madrugada, ouvindo um homem pregar com luz de velas, que passavam ali uma temperatura de 49, 50 graus centígrados dentro daquela caverna. Uma multidão de 300.000 pessoas numa caverna gigantesca, só para ouvir a pregação de uma pessoa. Quando pessoas aceitavam Jesus, era 10, 12, 15 mil almas que aceitavam Jesus de uma vez. Milagres aconteciam, paralíticos, mortos ressuscitavam, cegos voltavam a enxergar. Deus agiu com grande poder naquele lugar. Ele filmou e detectou tudo em teu coração. E depois ele fez na sua terra um vídeo do que Deus tinha agido e proporcionado sobre a vida dos homens fiéis. Aleluia. Seja um homem fiel em nome de Jesus. Tenha sede dessa palavra em nome de Jesus. Não seja um eutico que está vivendo em cima da janela. Não seja um filho pródigo que está na casa do pai, mas está almejando que os prazeres que o mundo lhe oferece.
Não profane dentro da casa do Senhor com enlace e envolvimento do mundo, trazendo as imundícias, as impurezas para o local santo. Viva o Evangelho de verdade. O Espírito Santo de Deus, Ele está prontificado a estender as mãos e te honrar e te ajudar. Não importa o que os outros vão falar, porque o prazer de uma alma salva é muito maior do que você pode pensar. O prazer de uma alma cansada é muito maior do que você pode pensar. A Bíblia fala que quando ao término da pregação, ao iniciar da alvorada, ao iniciar do dia, ele pregou a noite inteira. Paulo, ele se despediu e foi para a sua viagem. Paulo era diferente. Porque quando a gente pensa, amanhã eu vou viajar, mas eu vou participar do culto hoje, vamos acabar o culto mais cedo, porque eu tenho que dormir, amanhã eu vou viajar, eu tenho que descansar, porque senão... Não, Paulo não. O prazer dele, a sede dele, a verdade dele, a pressa dele era alcançar as almas, porque ele amava cada uma das pessoas que ia recepcionar aquelas palavras. Obrigada, meu Deus. Quando ele saiu e foi embora, eu imagino que os obreiros daquela casa, os irmãos daquela casa, correu em Eutico e o levantou, porque ele ressuscitou, mas ficou no chão. Eita Deus. E a Bíblia fala que eles levantaram ele. Imagina quanta dor ele deve ter passado naquele chão, mas vivo. Porque muitas das vezes Deus, para te trazer a consciência, para te trazer ao caminho da verdade, para converter os seus passos do mal para o bem, dói. É, Jesus, é assim. Dói. Oh, meu Deus. Mas compensa. É por isso que ele fala, leva a sua cruz, não desista dela não. Aleluia. Leva a sua cruz, não cancela ela não. Obrigada. Carregue a sua cruz, tem recompensa. Se você está morto espiritualmente, abra o teu coração. O Espírito Santo está prontificado para fazer o que eu não consigo fazer. Verdade. Paulo não teria ação nenhuma, poder nenhuma virtude se não fosse o Espírito Santo de Deus sobre a vida dele, que levou ele a tomar aquela atitude de amor, abraçou aquele que estava morto. A vida voltou aquele jovem. Abrace a vida de muitos que estão aí fora. Deus, oh, Deus. Abrace a vida de muitos que estão dentro. Aleluia. Seja mais compreensível, mais amoroso, mais atencioso, mais bondoso. Viva o Evangelho com verdade. Tenha mais atenção. Tenha mais compreensão. Deposite mais tudo que você tem de conselho da parte de Deus sobre a vida daqueles que estão vazios, da vida daqueles que estão perdidos. É no próprio Evangelho de Isaías 61. Isaías 61. Versículo 1 diz assim. Isaías 61, versículo 1. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura das prisões aos presos, a apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes, a ordenar a cega dos tristes de Sião, que se lhe dê ornamento por cinzas, óleo de gozo por tristezas, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvore de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado. E edificarão os lugares antigamente assolados e restaurarão os que antes destruídos e renovarão as cidades assoladas e destruídas de geração em geração. Quantas cidades assoladas nos corações dos homens estão dentro das igrejas? Quantos sentimentos destruídos nas igrejas existem aí no coração dos homens? Sabe que o maior motivo de desviar e se afastarem dos caminhos do Senhor, dos ministérios, da rotina dos cultos, justamente são corações magoados e feridos. Mas Cristo, Ele nos ungiu. É o Espírito Santo de Deus que mora no meu coração, que mora no teu coração, que nos capacita para pregar os aconselhamentos, as doutrinas, os amores, a ação de amor que Cristo nos fez. Ele
nos deu unção e autoridade para repreender toda e qualquer enfermidade, para repreender toda e qualquer ação demoníaca, para trazer libertação aos que estão presos, cura aos que estão vivendo a assolação das dores, Aleluia. Santo, santo. para levar um dia aceitável do nosso Senhor. E Ele não deixou de enfatizar também o dia da vingança do nosso Deus, o dia do juízo final. É, Jesus. Cristo quer que você tome uma postura de um varão perfeito, que preguem a verdade da palavra, Glória a Deus. porque Ele quer te chamar de plantação do Senhor. Eita, Ele quer te chamar, olha só que lindo, É, papai. Ele quer te chamar a fim de que se chame árvore de justiça, plantação do Senhor, para que Ele seja glorificado. Quem seja glorificado? Cristo. É. Glória a Deus. Aleluia, meu Deus. O dono das nossas vidas quer te usar por amor, em nome de Jesus. Abra o teu coração. Amém. A sua vida tem que ter relacionamento com Deus. Glória. Você não pode viver na mesmice em cima do muro achando que está tudo bem, não. É. Isaías falou assim: ó, existe a redenção, o amor da parte de Deus, o ano aceitável de Cristo Jesus para a mudança do seu destino eterno, mas existe também o dia do juízo, da vingança do nosso Deus. Eu enfatizo que chama muito mais atenção ao dar satisfação do que não. Este folheto que pregamos, que eu saio às vezes para evangelizar, conta uma historinha de dois homens que estão. Depois vocês peguem e leem em nome de Jesus, está ali. Eu já decorei a história de tanto que eu já preguei o evangelho nas ruas e dei esse folhetinho, porque eu leio, decoro, porque se alguém me perguntar o que está escrito, eu sei, me preparo antes. Aleluia. Conta a história de dois homens que estão num hospital, numa UTI, no leito de morte, beirando a sua vida. O diagnóstico dos médicos já mostra que eles não têm escapatória, não têm saída. Os dois vivem a mesma doença, os dois estão na mesma ala, na mesma condição, os dois estão condenados, fadados à morte em alguns dias. Meu Deus. Um deles está angustiado, apavorado, triste, sabe, desprezado, o coração machucado, contrito, a mente pesada, o subconsciente cobrando, e o outro está em paz. E ele pergunta: como pode você? Vai morrer que nem eu, está sofrendo as mesmas dores do que eu, as mesmas necessidades do que eu, o mesmo desprezo do que eu, e você vive nessa paz? Nós vamos morrer daqui a algum tempo. Ele falou assim: vivo hoje a paz, Olha aí. porque encontrei Jesus Cristo. Vivo hoje a paz, porque o Espírito de Deus mora no meu coração e já me consolou. Vivo eu a paz, porque sei que após a minha morte serei recebido nos braços de Deus pela eternidade. Vivo a minha paz, porque me acertei com a sociedade e com Cristo Jesus. Vivo a minha paz, porque sei que o meu Redentor vive. Aleluia. Obrigado. Qual a diferença dos que vivem e dos que não vivem? É, Jesus. Muitos estão na igreja, não estão vivendo essa paz. No acerto de contas vão ficar atribulados. Meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, se acerte com o Senhor Jesus. Renda-se a Ele. Declare a Ele. Obrigado. Quando o filho pródigo volta para casa, a Bíblia fala que o pai faz uma grande festa. Mata um novilho novo. E realiza uma grande comemoração. Somos amigos. Sabe, quando o homem se rende a Deus, quando declara sua fé em Deus, quando aceita Jesus Cristo como Senhor e Salvador, como seu único Redentor, quando aceita Jesus Cristo perante os homens, perante a sociedade, perante a família, perante os amigos, no emprego, quando ele declara que é um cristão na face da terra, a Bíblia fala que o nome dele vai para o livro da vida. Glória a Deus. E a Bíblia fala que os céus entram em festas, mas não é os céus entram em festa. A Bíblia fala que há festa na presença dos anjos de Deus. Sabe quem faz a festa? Não são os anjos. Quem proporciona a festa não é o próprio Deus. Quem proporciona a festa é Cristo Jesus. Aleluia. Porque ele declara que valeu a pena ter salvo. Valeu a pena ter passado, ter morrido, ser massacrado. Valeu a pena ter carregado todas as nossas maldições sobre ele. Valeu a pena a morte na cruz do Calvário, só porque uma alma ali aceitou como Senhor e Salvador. Aleluia. A festa dos céus quando você se rende ao Senhor. Obrigado, meu Deus. Em nome de Jesus. Aleluia. O dia de hoje é o mais importante. Obrigado.
Que o Espírito Santo de Deus encontre espaço na tua mente e no teu coração, para que você renove a tua aliança e viva toda essa paz, Aleluia. para que a morte saia da sua vida e para que a vida faça parte da tua história agora, em nome de Jesus. Glória a Amém? Deus. Amém. Louvado seja Deus, glorificado e bendito é o nome do Senhor. Amém? Amém. Glorificado.